muito boa tarde. Estamos começando mais um Arq Decor, o nosso programa sobre arquitetura e decoração. E eu sou Thaís Fonseca, arquiteta, e vamos ficar juntos aqui para mais um bate-papo espetacular. Hoje nós vamos falar sobre Salvador, 469 anos. Uma história sobre a arquitetura da cidade. Essa cidade maravilhosa, que no dia 29 de março completou 469 anos, né? Essa cidade maravilhosa e cheia de encantos. E para falar um pouquinho sobre a história da cidade, a gente trouxe hoje Rafael Dantas, que vai contar tudo para a gente aqui sobre Salvador, né, Rafael? Bem-vindo. Obrigada aí por você vir no nosso programa falar um pouquinho sobre Salvador, né? Rafael Dantas, ele é artista plástico, historiador e professor, formado pela Universidade Federal da Bahia, mestrando em História na UFBA. Pesquisa sobre transformações urbanas na cidade de Salvador nas 3 primeiras décadas do século XX, trabalho que ele desenvolve desde 2010. É isso, Rafael? Isso mesmo. Trabalho que me deixa muito contente, porque trabalhar com a história de Salvador, em especial com a sua cultura material, é algo sempre que revela novidades, né? Analisar as fachadas, os casarões, as transformações urbanas da cidade de Salvador é fantástico, é espetacular. Entendi. Nós vamos falar um pouco aí sobre esse trabalho, a gente vai soltar aí também algumas imagens da cidade, né, para ir passando. Mas nos conte, Rafael, um pouquinho sobre esse trabalho seu de historiador, como é que ele... O trabalho de historiador é espetacular. Né, as pessoas ainda têm a visão de historiador enquanto aquela figura do Indiana Jones que sai caçando tesouros, entrando em tumbas, em labirintos para pegar relíquias. Mas, na verdade, o historiador vai muito nos detalhes, né, nas próprias fontes, sejam elas escritas ou materiais, fotografias, entre outras. O trabalho da gente consiste, em especial, em achar as tensões, os conflitos, achar os detalhes de cada época, né? Questões significativas para retratar a sociedade, entre outros pontos, né? O meu trabalho em especial, o meu trabalho atual na UFBA, que é um trabalho que eu já desenvolvo desde 2010, aborda justamente essa questão. Analisar a cidade de Salvador do ponto de vista iconográfico. Quais foram as transformações urbanas que aconteceram na cidade de Salvador? O que essas transformações urbanas dialogam com a realidade de Salvador daquele período? Se a gente pegar, por exemplo, Salvador no final do século XIX, início do século XX, a gente vai observar uma série de contextos, uma série de características, de influências e de referências extremamente marcantes. Toda essa simbologia, esses emblemas da cidade, dizem muito sobre os valores daquela época. Sim. Então, estudando as imagens, além de outras fontes também, a gente pode identificar essas questões. Essa é apenas uma das pesquisas, né? Também tem outra pesquisa, que é o mestrado em História Antiga, que também dialoga com imagem, que é cultura material, mas... falando sobre Salvador, né? Aproveitando o aniversário, esse é o ponto principal sobre o trabalho. E a gente está vendo aí as imagens, né? Porto da Barra, algumas partes turísticas de Salvador. Não, aquela imagem, né? que apareceu há pouco tempo é espetacular, porque foi onde Tomé de Souza desembarcou em 1549. Sim. Né, foi o local escolhido, né, anteriormente à fundação da cidade oficial, onde ficava a antiga Vila do Pereira, ou Vila Velha. Tínhamos uma pequena povoação ali com um pouco de 100, 200 casas. Não é a cidade antiga de Salvador ainda, 1549. Tomé de Souza sai desse lugar, não é um local muito estratégico em termos de batalha, né, de guerra. Ele vai para um lugar mais alto, que é a atual Praça Tomé de Souza, né, que está a 70 metros de altura, a nível do mar. É naquele ponto em especial que nasce a cidade. Cidade essa planejada. Salvador nasce de forma planejada. Hoje, há algumas décadas, não está planejada, né? Pelo contrário, mas Salvador nasce planejado em 1549. Claro que quando a gente chega um momento em que a cidade passa de 1 milhão para 2, de 3 milhões de habitantes, planejar se torna complicado, né? Entra uma série de questões políticas de cada momento. Quando a gente chegar ao momento de conversar sobre a Salvador da década de 50, 60, 70, a gente vai entender esse quesito. Mas Salvador, em 1549, nasce como cidade planejada. Já vem com a planta, né? O Luiz Dias, o então responsável pela Salvador daquela época, né, o urbanista, ele já pensa nessa cidade levando os moldes das cidades europeias do século XVI e XVII. Então, quando a gente analisa essa parte antiga da cidade, da Praça Tomé de Souza, a gente vê a cidade em quadrantes, né? As vias sempre retas, tudo bem definido. Sim. Muitas dessas construções não existem mais, né? Que são construções muito antigas. Por exemplo, a Câmara Municipal dos Vereadores nasceu como um prédio de taipa. Hoje temos um outro prédio, pedra, em cal, né? Já é um prédio moderno, que passou por sucessivas reformas. Mas naquele tempo temos essa cidade planejada que nasce, a Salvador de 1549. Que ao longo das décadas do século XVI vai ganhando novos contornos. Né? Cidade essa murada,
Sim, é importante falar também, né? Inicialmente murada. cidade murada, com portas. Não é nenhuma muralha de Game of Thrones, né? Só para explicar para as pessoas que estão assistindo. Essa conexão com o atual, né? Isso, porque quando eu falo com os meus alunos, a cidade só era murada, né? Eles pensam que aquela muralha medieval, né, em pedra. Não é bem assim, né? Mas é uma muralha que servia, assim, a sua finalidade, que é proteger a cidade. Uma muralha bem mais simples, inclusive tem alguns registros da época que mostram que quando chovia, algumas partes da muralha caía, né? Era, desabava. Porque ela era constantemente reformada, mas era uma muralha que cercava essa delimitação antiga da cidade de Salvador, na parte alta, né? Praça Tomé de Souza, Castro Alves, ali próximo ao Terreiro de Jesus, e aquele entorno ali que desce onde ficava o antigo Rio das Tripas, mas era uma muralha que tinha essa finalidade. Que joia, curioso essa né, início da cidade. Vamos falar um pouco aí sobre essas suas pesquisas, né? Você falou um pouquinho aí sobre a questão de Salvador, mas você tem outros temas também, né, que você tem abordado aí. Tenho. O meu trabalho mesmo na UFBA, enquanto aluno do mestrado, da programa de pós-graduação em História, é trabalhar cultura material. Em outro período histórico, que é História Antiga, mas não deixa também de dialogar com essas questões, porque a cultura material estuda justamente essas questões da cidade, né? O que cada cultura, em termos de materialidade, mostra, pode oferecer de indícios de pesquisa para a gente. Então, quando eu trabalho com o Egito Antigo, por exemplo, falando sobre os templos, as referências arquitetônicas, o porquê de um templo estar inserido em determinado espaço geográfico, eu estou estudando questões políticas, de interesses e questões religiosas. Então, saindo da antiguidade, saindo de todos esses contextos de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, e vindo para Salvador, quando a gente analisa a cultura material de Salvador, em especial seus casarios, suas construções, a gente também analisa esses elementos. O que uma fachada de uma igreja, de um sobrado, de um casarão pode falar pra gente? Muitas coisas. Por exemplo, muitos desses casarões têm brasões na parte superior das portas, tem gradil de ferro. De onde veio esse gradil? No século XIX e no século XX tivemos muitos gradis vindos da Inglaterra, né? Isso diz muito sobre a mentalidade daquele período. O que Salvador quer que seja visto? O que essas elites que moravam nesses espaços queriam que fosse observado por aqueles que passavam, né? De onde vinham as madeiras que eram utilizadas para a construção das casas, né? Quem eram os mestres que faziam as talhas das portas? Todos esses detalhes dizem muito sobre o período, inclusive das pessoas que não só moravam ali, como também construíram esses imóveis, né? Do recôncavo da Bahia, onde moravam essas pessoas, etc. Então, fazer um estudo sobre isso é realmente muito gratificante. Então, dá pano para a manga para um monte de conversa. Então, não só analisar essas questões iconográficas nesses imóveis, mas também os registros que existem sobre essas questões. Nesses pontos, a gente pode observar o Arquivo Público da Bahia, a Fundação Gregório de Matos, a Fundação Mariléo Ferreira, entre outros locais, só para citar alguns. Né? A Salvador é muito rica de documentos. Muito rica de cultura, de muitas coisas. Um beijo para Manguito Lisboa e Karina Araújo. Beijo para vocês, hein? Vamos falar agora também sobre a questão da preservação. Como é que você sente Salvador com a questão da preservação ou / conservação, né? Dessa parte da história da cidade? O que é que você percebe? Foi um tema que concentrou minha atenção, em especial depois de 2010. Eu entrei na UFBA em 2010. E já nesse momento eu fiquei com um olhar bem atento sobre a nossa realidade no que toca ao patrimônio histórico. Na época tinha páginas no Facebook, tinha um blog que até hoje alimento, falando sobre essa questão da preservação do patrimônio, o que acontece com os nossos casarões, né? Quando a gente observa o comércio, por exemplo, aquele patrimônio arquitetônico belíssimo e que está em ruínas, né? Você vê então a gente pode, isso é muito triste. A gente pode fazer um olhar muito crítico sobre todos esses pontos. Respondendo a sua pergunta, a gente pode observar fases sobre essa questão. Quando a gente fala do Pelourinho, por exemplo, temos espaço de principal importância, de maior concentração dos quesitos econômicos, religiosos e de moradia, até em especial o século XX, em especial a década de 50 do século XX, sendo que no início do século XX, outras zonas da cidade, como por exemplo Corredor da Vitória, Graça, Barra, Campo Grande, já eram locais que foram escolhidos pelas elites que moravam no Pelourinho para lá residirem. Né? Essa mudança é interessante para a gente destacar se a gente for analisar o Pelourinho. A partir da década de 50 e 60 é uma região que vai entrar em decadência, né, nesse sentido do seu patrimônio que ali existia.
políticas ainda em 1967 tentam resgatar alguns imóveis, né? Na década de 80 aquela região é tombada, né? Patrimônio da humanidade. Na década de 90 temos grandes incentivos naquela região, né? A grande reforma do Pelourinho, claro que a gente pode fazer várias análises, observações críticas sobre como essa reforma aconteceu, mas o patrimônio foi reformado, né? Passando alguns anos, a gente tem um novo período de esquecimento do Pelourinho, em especial a partir dos anos 2000. Temos esforços interessantes nesses últimos anos naquela região, principalmente os largos, as praças principais, mas ainda é um lugar que precisa de mais atenção, né? Independente das questões políticas, é um lugar de importância histórica para a gente entender o que era Salvador e o que é a cidade de Salvador hoje. Falar em Pelourinho não é só falar dos seus imóveis, do seu conjunto arquitetônico, mas falar das pessoas que ali vivem ainda. A gente não pode falar de um centro histórico como esse sem pensar em planos para trazer as pessoas para morar. Isso, voltarem, né? Isso, voltarem a residir no bairro, repovoar, né? Essa coisa que foi abandonada. E ainda realmente. Sobre o patrimônio, a gente pode continuar falando, né? Porque se a gente observar a região do comércio, eu poderia dizer aqui para você nesse momento, sem sombra de dúvida de cometer algum erro, que temos ali um dos espaços de característica histórica e arquitetônica de maior importância da cidade de Salvador. Porque tivemos um dos maiores portos do mundo no século XIX, que era o Porto de Salvador. Então, todos aqueles casarios marcam a história da cidade de Salvador e do Brasil. Pense aí que produtos de diversas partes do mundo, da Europa, dos Estados Unidos, do Recôncavo da Bahia, né? VG capturou muito bem isso em suas fotografias através de saveiros, desembarcava ali. Você queria comprar um móvel para sua casa no século XX, você ia nas docas comprar os móveis que vinham da França. Né, você queria deixar a casa bonita, a casa elegante, né, receber bem os convidados, você ia para aquela região comprar os móveis, né, tecidos, etc. Então, cada uma daquelas fachadas mostra essa história. E muitos daqueles imóveis hoje estão em ruínas. Então, isso é muito triste e a gente precisa pensar, não só o poder público, mas a sociedade civil, a universidade, etc., todas as pessoas, pensar em saídas para tentar resolver esse problema. Tentar, que é a realidade daquela região. Mover esforços aí para incentivar essa revitalização. A gente também tem algumas fotos, né, que você trouxe para análise, você pode falar Olha que imagem interessante, Thaís. Essa é uma vista da Praça Tomé de Souza. Né? Naquela construção, na parte de trás, temos a primitiva entrada do elevador Lacerda, que não tinha passado pela reforma na década de 30 com o estilo Art Deco. Né? Então temos um outro panorama, né, arquitetônico ali, mas essa era a antiga entrada do elevador. Inclusive só tinha 2 cabines, na época não tinha aquela torre na frente. Né? Olha o detalhe lá da Bahia, as embarcações no porto. Né? Tem as pessoas também, né, trajando as vestes da época. Uma tentativa de arborização nos 2 cantos, bem né? pouco, né? Mas já se tinha alguma preocupação. Aquela balaustrada era ladeada por estátuas. Essas estátuas hoje estão no Museu de Arte da Bahia. São estátuas muito bonitas em mármore. Mas é uma imagem muito legal, né? Essa talvez seja uma das imagens mais interessantes para a gente analisar Salvador. Olha que legal. O antigo prédio da Câmara Municipal de Salvador, que é um prédio já de 1549, né? Surge com uma construção bem simples, rudimentar de taipa, passa por várias reformas, né? Em especial no século XVII e no século XVIII. Essa fachada já é do século XIX, que é um estilo neorromântico, neoclássico, a gente percebe pelas características, né? Foi completamente reformada na década de 70, em que essa fachada desaparece e a antiga fachada colonial é redescoberta. Então, a tentativa de redescobrir e valorizar esse passado colonial da cidade de Salvador. Ao lado da Câmara Municipal de Salvador, a gente tem uma das construções mais belíssimas desse panorama, que é o antigo prédio da Associação dos Comerciários, que é um projeto do arquiteto italiano Rossi Battisti, o mesmo responsável pela construção do Palacete das Artes, atual Palacete das Artes, a antiga residência do comendador Bernardo Marques Catarino, construção de 1912, um dos prédios mais bonitos de Salvador. É talvez um dos maiores símbolos do ecletismo desse início do século XX, que é essa construçãozinha que fica aqui tá ali no lado. Né? Na Rua Chile também temos outros imóveis muito bonitos, em estilo eclético em sua maioria. No cantinho a gente tem o Palace, que inclusive foi reformado há pouco tempo. Que é maravilhoso. Olha que legal para dialogar com a sua pergunta anterior, que é a valorização do patrimônio. O Palace está inserido em um local histórico e que dá uma vida naquele lugar. Porque tem sarau, tem música, tem um restaurante, tem a região da cobertura muito ali. Muito agradável. Né? Vem turista. Então são saídas como essa que a gente tem que pensar.
E a Praça Castro Alves é um lugar belíssimo. Tem o cinema Glauber Rocha ali também, né? Isso, é uma vista maravilhosa. Exatamente. Então a gente pode também observar a questão da própria urbanização, né, do espaço, os bondes que passavam. Lembrando o fato curioso, na década de 30 perdemos a primeira sé do Brasil, que foi demolida, segundo o justificativo da época, para passar os trilhos do bonde, né? Infelizmente, um prédio de extrema importância, né, que foi simplesmente desapareceu, né? Fica onde hoje é a Praça da Sé, né? Onde fica próximo ali da fonte. Próxima foto. Olha que imagem legal do Corredor da Vitória. Ao lado esquerdo a gente tem o atual Solar Cunha Guedes. Na época, residência de particulares, e foi também sede do Clube Fantoches. Hoje, uma das poucas residências no Corredor da Vitória que mostram como era morar no Corredor da Vitória nessa época, né? Olha a fachada, os detalhes. A mangueira ainda existe. A mangueira é um elemento desse espaço, dessa geografia, né? É uma mangueira secular. E a gente observa que a rua ainda não tinha passado pela urbanização do século XX, que alargou. Hoje, se a gente passar pela região, a gente vai perceber que o muro está atrás do tronco da mangueira, porque ela foi alargada. Né? Normalmente então essa foto mostra, na verdade é um postal, existem vários postais sobre Salvador no século XX que mostra essa realidade da cidade. Aproveitando, gente, mandem as perguntas de vocês, tá? A gente está ao vivo, aproveitar aqui o Rafael para tirar todas as dúvidas que a gente tem sobre a cidade. E Humberto Santos disse: o centro histórico teve o seu momento de esplendor que ficou marcado no tempo. Verdade. Humberto, verdade. E a gente observa isso onde? Na cultura material. Em seus casarios, em suas igrejas, né? Em suas ruas, tudo isso está presente ainda. Apesar de toda a decadência existente no entorno, etc., a gente tem esse recorte muito forte. Outra foto aí do... Foto maravilhosa da Praça Chile, né? Castro Alves, Rua Chile, bem no centro. Olhe que recorte interessante. De um lado o Palácio dos Esportes, com o show decor, já mostra também um recorte do momento, do século XX, né, que foi construído. Ao lado o prédio do Jornal à Tarde, que também vai ser um hotel, mais um hotel para aquela região. O prédio que fica logo em seguida pertenceu à comunidade do Bernardo Martins Catarina, foi infelizmente demolido. E ao lado temos o Palace, né? Esse é o centro comercial financeiro da cidade, né? Olha que legal, as principais lojas da época de roupa, não tinham shoppings, ficavam na Rua Chile. Se você queria vestir, né, comprar as roupas, você ia pra Avenida 7 comprar roupas. Até hoje muita gente vai, hoje, né? É o comércio popular. Olha que detalhe interessante, comércio popular, é o comércio popular que deixa aquela região viva. Sim, com certeza. Então são as pessoas que deixam a cidade viva. Então a gente não pode pensar em uma saída para o patrimônio histórico, no que toca a imóveis em ruína e decadência, sem falar das pessoas. Então as pessoas têm que estar inseridas nesse espaço. Isso, não pode ser uma cidade fantasma, não, né? De forma alguma. E essa foto mostra bem isso, né? Vamos para a próxima foto, tem mais aí? Aí outra. Esse teatro, que é o Teatro São João, ficava onde hoje temos o Palácio do Esporte. Na foto anterior tem o Palácio do Esporte no canto esquerdo. Nessa imagem temos o antigo Teatro São João. Construção do século XIX, um dos principais ícones da cidade do Salvador. Pegou fogo. Também era incêndio, não foi? Pegou fogo, acabamos perdendo essa importante sala de teatro. Na frente, atualmente, temos a estátua do Castro Alves, né? Obra do grande escultor Pascoal de Quirico. Uma das peças mais marcantes da cidade do Salvador. Do outro lado temos o atual cinema Glauber Rocha, né? Olhe que na época tinha cavalos, tinha burros, tinha carroças, né? E os trilhos do bonde. Os trilhos do bonde. Essa é uma fotografia do final do século XIX. Vamos para a próxima. Largo da Vitória, Igreja da Vitória, já com a sua fachada neoclássica. Tínhamos uma fachada anterior que foi reformada. Na parte de trás, a gente não observa, mas alguns anos antes existia a mansão Wilderberg, que foi demolida. Sim, hoje temos o prédio, né? Tem aquele Deu espaço ali na polêmica, frente. né? Uma maior polêmica, uma polêmica retada. Como diz o bom baiano, né? Retada. Nessa época tínhamos outra construção que era um hotel destinado a estrangeiros. Sim. Salvador recebia muitos estrangeiros. Suíços, alemães, portugueses, espanhóis, e tinham hotéis específicos para eles, né? Ou pelo menos destinados em especial para eles. E esse Largo da Vitória mostra esse panorama do início do século XX, das reformas urbanas na cidade do Salvador. Nesse canto esquerdo temos algumas construçõezinhas ali na foto, que também vão ser alteradas nas décadas de 20 e 30. Até pouco tempo, temos uma clínica ali na esquina, que vai para a Ladeira da Barra, que ainda mantinha as características de um chalézinho. Foi totalmente remodelada, né? Acabou perdendo as características. Que pena. Mas essa foto mostra bem Salvador nessa época.
Vamos aí, essa daí já... Esse é o maior exemplo da arquitetura eclética de 1912 na cidade de Salvador, o projeto do arquiteto Rossi Batista, que é a mansão do comendador Bernardo Marques Catarino. Se a gente for analisar esse imóvel, a gente vai falar 2, 3 programas. Porque as colunas trazem referências a elementos da mitologia grega. Sim, representação de fauna. Foi a casa que tinha elevador na época, início do século XX, tinha um elevador interno. Tinha banheiro, não era todas as casas que tinham banheiro, né? Geralmente os banheiros ficavam na parte de trás das casas. A outra residência que tinha banheiro na cidade de Salvador, que tinha destaque, era a antiga residência dos Carvalho, que ficava no Largo da Graça, que ainda hoje existe, que fica ali ao lado da igreja, que é um chalé. Mas essa casa é muito bonita. São 3 pavimentos bem distribuídos, tem gradis belíssimos, balaústres, as águias ali na parte superior. É verdade. Marchetaria nos salões, é muito bonito. Decoração perfeita. E foi o primeiro imóvel tombado em estilo eclético de Salvador. No que toca aos imóveis ecléticos, perdemos muitos exemplares. Em especial na década de 70 e 80, né? Quando aquela região do Corredor da Vitória passa a ser um local de interesse imobiliário, muitos dos casarões vão embora. Né? Eram verdadeiras joias da cidade de Salvador. Aconteceu também isso em São Paulo, na Avenida Paulista, e no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco. Né? Não é só a realidade de Salvador. Sim, outras mas cidades em Salvador, também no Corredor da sofreram Vitória, com isso. aconteceu bastante isso. Entendo. Júlia Teixeira nos pergunta, e sobre o edifício Oceania, qual a história? Não mandei a foto do edifício Oceania, mas a gente pode falar que é um símbolo da arquitetura modernista. Sim. Talvez uma das principais referências ao lado do edifício Sulacap, entre outros, né? É um prédio de destaque, entra em certo confronto com o Farol da Barra, inclusive existia até uma discussão na época da sua construção, porque ele chama a atenção, Sim, né? Eu acho que hoje não iriam permitir a construção do Oceania na região, mas é um dos principais símbolos da arquitetura moderna de Salvador. Não é o único, existem outros, como o edifício Dourado na Graça, etc. Mas é um prédio marcante desse período. Se eu não estou enganado, ele é da década de 40. Ele é da década de 40. Bem legal. Obrigada, Júlia. Obrigada também aqui pela minha consultoria Pergunta muito de legal. moda. É importante falar sobre a arquitetura moderna de Salvador Sim, também. é verdade. Temos, né, vários exemplos. No começo a gente tem o edifício Caramuru, com os jardins de Buller Marx no terraço, né? Tinha os jardins. Hoje não tem mais. Né? Arquitetura na época inovadora. Um edifício belíssimo. Muita coisa atual rica. Secretaria de Saúde. Sim. E voltando assim a falar sobre a questão das novas intervenções urbanas, né? Alguns pontos aí da cidade estão sofrendo algumas alterações. A gente podia falar um pouco sobre isso. Como é que você lida com essas questões de interferência, né? Qualquer transformação urbana em Salvador tem que levar em consideração, primeiro, a realidade do seu povo, das suas pessoas, como moram, como passa, etc. Segundo, levar em consideração a sua realidade histórica e também a sua realidade ambiental. Sim. Quando a gente fala da Avenida Paralela hoje, em especial, a gente percebe que é um local ainda com resquícios de muito verde, de Mata Atlântica. Sim, verdade. A gente não pode pensar em destruir aquilo tudo para dar lugar a um monte de espigão, de forma desordenada. Pensar em uma Salvador moderna, de forma consciente, é levar em consideração nenhum desses elementos. Pessoa, história e meio ambiente. Né? Então, qualquer intervenção tem que seguir esse ritmo. Hoje a gente tem a maior obra de intervenção urbana, que é o metrô, né, que já mudou a realidade da cidade de Salvador. É uma obra extremamente importante, mas é um projeto que também foi criticado por vários especialistas. Sim. Inclusive naquela parte que passa pela Paralela. O canteiro central da Paralela foi um projeto muito estudado na década de 70. Né? O envolvimento do Lúcio Costa, que projetou Brasília, o Burle Marx também ajudou a região do centro administrativo da Bahia. E quando a gente utiliza o canteiro central para ser fechado daquela forma, a gente tem uma divisão clara da cidade. Sim. Então, do ponto de vista social e estético, Um a gente impacto, pode um fazer grande impacto uma visual, série de né? características, especialmente. A questão visual é muito, E muito você ficou meio um corredorzão assim, uma coisa bem... Passando recentemente, eu percebi que estou tentando arborizar agora, plantar um coqueiro, ficou mais bonitinho. E que tem que arborizar mais ainda. Sim. Mas essas obras têm que levar em consideração essas questões. Tem. Qualquer obra, metrô, BRT, tudo isso. Uma simples reforma de uma avenida tem que levar em consideração isso. Por exemplo, as pedras portuguesas, o calçamento. Sim, verdade. Outro assunto Pedra também polêmico. portuguesa é história. Sim. O desenho da pedra portuguesa remete a símbolos específicos da sua época.
de interesses daquele momento, né? Salvador, no início do século XX, queria ser uma cidade europeia, né? Seguir a sua estética, né? Por isso o ecletismo, o neoclassicismo. As elites econômicas e financeiras queriam seguir esses modelos, né? Então as pedras portuguesas, esses pequenos detalhes mostram muito dos valores, das intenções daquele momento. Simplesmente tirar a pedra portuguesa e botar cimento mostra, evidentemente, um outro valor, um outro contexto, né? De uma época muito mais líquida, descartável, citando um pouco Bauman, mas desvaloriza a história da nossa cidade. É verdade. Então, quando a gente tem a Alba da Barra que reforma aquela região ali do Porto até o Farol e preserva os balaústres, é um ponto positivo. Claro. Porque os balaústres são história da cidade de Salvador. Exatamente. Então são pontos que a gente pode analisar, né, de forma crítica. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Veio uma pergunta aí da web. Qual a sua opinião sobre a limitação de gabarito na orla? Perfeito. É uma questão que a gente tem que analisar. Né? O PDDU, qualquer outra discussão, tem que ter envolvimento popular. Sim. A gente não pode permitir, eu estou falando enquanto estudioso da área, que prédios gigantes sejam construídos na região da orla de Salvador. É absurdo. Porque primeiro temos uma questão de impacto para a cidade, ali vai virar uma verdadeira cortina. Segundo, temos um sombreamento das praias, que é um dos principais fatores, né? Um impacto histórico muito grande. Na ladeira da Barra temos imagens que era um lugar belíssimo. Era uma verdadeira cópia do Corredor da Vitória, do Campo Grande. Hoje você vê a Ladeira da Barra, você não encontra nada disso. É um lugar totalmente descaracterizado. Então imagina ali aquilo ali, um corredor de prédios de 40, 30 andares. Então são questões que a gente tem que analisar de forma muito crítica. Então, no que toca essa questão, principalmente nas zonas de orla, tem que ter discussão com a população, tem que ter discussão com a universidade, com os especialistas, com os moradores, para falar sobre isso. E, em especial, levando em consideração a história e o meio ambiente. Não simplesmente deixar o mercado imobiliário tomar conta da cidade, porque né? com o pensamento imediato, a gente pode até pensar, não deixa construir, mas né, depois, que é bom, gera emprego, etc. Mas não é isso. Os impactos vão vir em algum momento. E vão ficar. Né? Olha o Corredor da Vitória hoje. É bonito a gente passar, mas é mais bonito, tenho certeza, as pessoas que estão assistindo vão compartilhar comigo, observar como uma região completamente cercada por oitis, toda cercada pelas árvores do corredor. Dá um sombreamento à região belíssimo. Aquilo seguiu um planejamento do início do século XX. Um planejamento bem sucedido. Nem imagina cortar todas aquelas árvores. Né? Olha o exemplo ali da mangueira. Né? E aqui nessa foto, a gente percebe as mudas das árvores na calçada. São as mudas dos oitis, que vão crescer e se tornar as árvores que temos hoje. Então vamos plantar mais árvores em Salvador, né? A prefeitura recentemente fez um bom trabalho, tá? Espalhando mudas por toda a cidade, né? Inclusive a nova suburbana vai receber um monte de muda de árvore aí. Fiquei muito contente pela iniciativa, parabéns pelos responsáveis. É preciso colocar um pouquinho de verde na cidade também, senão a gente fica, né? Fica cinza demais, fica não pode. Muito e Salvador concreto. colorida. Salvador tem, exatamente, tem cor e precisamos disso. Vamos falar aqui um pouquinho se essa configuração do século XIX, você ainda acha que ela ainda perdura na cidade, ainda é claramente identificada? Sim, sim. A gente pode observar na cidade de Salvador retratos da cidade do século XVI, XVII, XVIII, principalmente do XIX e do século XX. Em especial do século XIX, a partir de 1808, Salvador passou por uma série de intervenções. Lembrando que a família real, olha que imagem legal. Vamos deixar ela aí enquanto estou falando. Lembrando que a família real veio para Salvador em 1808. Né? Primeiro veio em Salvador, depois para o Rio de Janeiro. Né? Isso. O Dom João VI decretou a abertura dos portos aqui em Salvador, no Palácio Rio Branco. Foi aquele momento de festa. Tínhamos o Teatro São João, olha ali no cantinho, na atual Praça Castro Alves. Então, esse recorte da Salvador do século XIX, muitos resquícios ainda perduram. Olha o Mosteiro de São Bento ali. Tá vendo o Mosteiro de São Bento com a cúpula? Alguns imóveis da Cidade Baixa ainda existem. A concessão da praia, que é anterior, a concessão da praia anterior, mas passou por reformas nesse período, também está ali. Muitos imóveis do comércio também existem. Agora, em especial, no final do XIX e início do século XX, é que a gente tem mais exemplares. Mas a Salvador do século XIX está viva, sim. Ainda se mantém. Daniele Moura, o quanto a arquitetura de Salvador contribui para a história da cidade e seu povo? Excelente pergunta. Obrigada, Daniela. Beijo, Daniele. Muito comum quando a gente conversa com as pessoas, já fiz isso já, de campo, né? Na época eu estava escrevendo algum artigo e comecei a conversar com as pessoas. Por que preservar um imóvel? Por que você é contra a demolição de determinada construção? Algumas pessoas falavam, sou contra porque é importante para a nossa história. Outras falavam, não, tem que demolir mesmo, que tá velho. Coisa velha, antiga. Coisa velha, coisa antiga. Mas é que tá.
aquele imóvel não é só o imóvel, não é só o que está parado estático ali. Né? Aquela fachada diz muito sobre o período que a gente se estuda, sobre a cidade naquele momento. E como a gente trata a cidade hoje. Uma ruína mostra como as iniciativas públicas estão tratando aquele espaço histórico. Ou seja, são valores e intenções políticas que estão sendo constantemente dialogados. Né? Então, estudar tudo isso mostra a história da nossa sociedade. Ver que determinada construção ficava em determinada área de Salvador, como, por exemplo, as principais igrejas de Salvador ficam na região do centro histórico. Por quê? Ali é o centro político, econômico e financeiro de Salvador. Então, as principais igrejas estão ali, em uma região alta, de destaque. Então, tudo isso é fundamental. A arquitetura reflete nossa história também. E sobre, a gente tem grandes marcos, né, na nossa cidade. Você tratou de alguns, mas a gente tem também os faróis, as igrejas, muitos pontos até, né, que se tornaram turísticos da cidade de Salvador. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desses marcos. Nossa, perfeito. Acho que um dos principais marcos de Salvador é o farol da Barra, no elevador Lacerda. Nessa imagem, a gente tem um marco de um outro momento. Os antigos casarios pombalinos de 5 pavimentos que ficavam no comércio foram demolidos, né, por conta do aterro do porto. Muitos demolidos, outros pegaram fogo, né? As coisas pegam fogo em Salvador com uma velocidade absurda, né? Desde o século XIX, muito antes pegava fogo também, mas perdemos a maioria dessas construções. Na parte alta, a Catedral Basílica do Salvador. Então, esse recorte do frontispício de Salvador, em fotografia do Benjamin Mullock, do século XIX, era um dos principais cartões postais para quem chegava no século XIX. E até hoje, no século XXI, né? O principal cartão postal de Salvador é o frontispício de Salvador. Com o elevador Lacerda, né? Então, esses ícones são registros da nossa história e do nosso povo. Por isso, preservar e tratar esses imóveis com importância histórica e para a cidade é tão importante. Sim. Falar um pouquinho aqui sobre o elevador Lacerda, né? Foi construído aí nesse período. E engraçado é que o Antônio de Lacerda, né, que construiu, ele não era nem formado. Então, né, se hoje tivesse, né, feito alguma coisa, ia ser aquele bafo, o conselho não ia deixar. Mas ele construiu o prédio, tinha aquela dificuldade de 60 metros, então assim, muito curioso, né? Naquela época, ele tem esse desafio de construir para transporte de pessoas, mercadorias. Um dos primeiros elevadores públicos do mundo. Isso, exatamente. Nasce como elevador da Conceição, hidráulico, depois eletrificado, décadas depois. Temos a imagem desse elevador ainda no seu período primordial, né? Anterior. O Lacerda é uma das figuras mais enigmáticas, mais importantes do século XIX. A Consuelo Sampaio, no livro 50 anos de urbanização, mostra muito bem a importância do privado nesse período. Vários comerciantes, empresários ajudaram também a construir Salvador. Né? Além do público, o privado também ajudou bastante nesse período. E o elevador Lacerda já nasce como esse marco, como esse símbolo, nesse momento. Na década de 30 do século XX, temos a grande reforma, né? Hoje, essa reforma de impacto, assim, poderia ser vista de outra forma, né? Porque mudou um pouquinho. Exatamente, é uma mudança bem grande assim, no cenário da cidade, né? Mas, em minha opinião pessoal, é uma mudança harmônica. Sim. Porque dá um equilíbrio naquela paisagem, né? Eu vi que... É muito bonito. Verdade, muito bonito. Que teve um alargamento, né, da base, que parece que na época da construção não foi 100%... Para construir a segunda torre. Isso, na segunda torre. E aí teve também a questão, né, do Art Deco, que deu uma mudada. Olha outra questão, você falou do Art Deco, já é um momento também da década de 30. Sim. A ideia de velocidade, do dinamismo. O Deco mostra isso em sua fachada, né? Linhas retas, mostra a velocidade. Combina muito bem com o elevador. Verdade. E também acho que também deu uma crescida, né? Era 60 metros, passou para 75, aumentou um pouco. Exato. Por conta das funções das cabines também. Exato. E até hoje ele passa por algumas reformas periódicas. Teve um período que estava parado, né? E é um elemento extremamente importante da cidade. E curioso que desde você hoje usa, né? O elevador é usado, né? Todo mundo faz esse percurso cidade de alta. Perguntaram sobre a importância da arquitetura para nossa história? Olha aí, elemento histórico, arquitetônico, da cultura material, que é utilizado constantemente até hoje. E muito assim, para falar também dos outros marcos, tem muita gente, o próprio baiano, ele nem sempre ele conhece todos esses pontos, né, da cidade, apesar de morar na cidade, mas assim, não tem conhecimento. Muita gente assim mora aqui, mas nunca foi na ponta do Maitá, por exemplo, né? Nunca visitou o Forte São Marcelo, que agora recentemente está fechado. Isso é um dado muito interessante, porque na época eu estava dando aula, conversava com meus alunos. Vocês conhecem o Pelourinho?
muitos não conhecem o Pelourinho. É incrível. Claro que isso também pode ter uma análise da questão social, né? Sim. Deslocamento entre Sim. cidade, pessoas que moram muito afastadas, para ir para o centro fica mais complicado, transporte, etc. Então é também importante a gente pensar como inserir os jovens, principalmente, os alunos, nesses espaços históricos. Sim. Para que eles conheçam a nossa história e que preservem. Porque eles vão levar familiares, amigos. Exatamente, é preciso, né, criar essa movimentação Rede aí. de sociabilidade. Exatamente, porque muita gente realmente não conhece a nossa própria cidade. Vamos falar agora um pouquinho, deixa eu ver, a gente fala um pouquinho de metrô, né, sobre a questão da paralela às avenidas de Vale, né, essas grandes avenidas também que estão sendo construídas na cidade. O que é que você acha disso, dessa parte de intervenções viárias, né? Uhum. As avenidas de Vale foram um dos principais impactos para Salvador moderna. Né, levam em consideração o plano do engenheiro Mário Leal Ferreira, um dos principais nomes do século XX, ao lado de outros engenheiros, como Américo Simas, arquitetos, como Diógenes Rebouças, né, tão marcante. Mas foi um projeto que a cidade precisava. Né? Salvador, na década de 60 e 70, ainda era um local muito concentrado em sua região antiga. Né? Centro histórico, os principais departamentos públicos ficavam ali, religiosos, comerciais. Mário Leal tem a ideia de expandir essa cidade, de utilizar os vales como as principais vias, né? Bonocô, Ogunjá, Garibaldi, posteriormente a Paralela. Esse plano vai sair do papel em 1970. Na então gestão do Antônio Carlos Magalhães, em sua primeira prefeitura, e governo do estado de 71 a 75. Esse projeto vai possibilitar uma cidade além de cidade antiga. E interessante, preservando a cidade anterior, né? Cidade passada, histórica. Então, hoje, quando a gente leva em consideração a Paralela, que interessante, na época, os jornais noticiavam que era a avenida que levava do nada a lugar algum. Porque só tinha mato. Sim, é verdade. Né? Só tinha mato na Paralela. E aquela avenida cortando aquela região verde, de fazenda, etc. E quando ela é construída, está se pensando na cidade do futuro. Sim, essa cidade nessa que expansão, nessa direção aí para linha Salvador verde. passa da casa dos milhões na década de 70 e 80. A população que vai surgindo de forma maçante, vindo principalmente da região do interior da Bahia, do Recôncavo Baiano. Sim. Esse aumento populacional é muito importante. Essas pessoas vão morar onde? Nesse centro está lotado, sufocado. Novos bairros começam a surgir, Sussuarana, Cabula, etc. Outras regiões que eram um pouco mais afastadas, que eram fazendas, começam a ter um densamento populacional ainda maior. Então essas avenidas de Vale representam essa importante divisão entre a cidade antiga e a cidade moderna, em especial a partir da década de 50, 60 e 70. Lembrando que a Centenário, que é um pouquinho antes, esse período da Mangabeira, já marca, né, esse período de utilização dos vales como importantes vias. E é uma avenida extremamente planejada, arborizada, muito bonita. É bem agradável ali, né? É a questão desses bairros, né? Que você começou a citar a Paralela que gerou esses novos bairros. Falar dessas diferenças dos bairros antigos, dos bairros novos, essa linguagem aí. Cada bairro tem sua característica, né? Tem sua história, evidentemente. Né? E as pessoas que moram nesses bairros é que dão as características peculiares a esses lugares, né? Quando a gente fala sobre a região do centro histórico, temos determinadas identidades, determinadas características. Quando a gente vai para um bairro mais moderno, como por exemplo a região do Tancredo Neves, a Avenida Tancredo Neves, né? Caminho das Árvores, a gente já tem outro contorno. Um centro mais comercial. Centro comercial, também região de moradia, de uma classe média, etc. Sim. Quando a gente vai para a região do subúrbio, também temos uma pluralidade, uma diversidade absurda, de um lugar belíssimo. Maravilhoso. O subúrbio ferroviário de Salvador é maravilhoso. É lindo. É uma vista espetacular. Verdade. Né? Se aquilo ali fosse tratado como uma região de investimento mesmo para turista, para as pessoas que ali moram, aquilo ali seria um cartão postal divulgado para o mundo inteiro. Né? Inclusive, já no século XIX, temos alguns elementos arquitetônicos que ainda persistem lá, como, por exemplo, algumas fábricas de tecido, da família Luiz Tarquini, do próprio Bernardo Martins Catarino, que ficam na região. Então, também temos elementos daquela região, ali histórico, do século XIX e início do século XX. Mas esses bairros possuem justamente essas características. Né? Cada bairro de Salvador possui sua identidade, sua peculiaridade. É verdade, cada um sua característica com o seu povo, como você falou. E como você vê essa questão da cidade atual e cidades daquela época, essa comparação, né? Como é que você vê? Pergunta bem interessante. E eu vou responder utilizando como principal fonte as imagens, os documentos históricos, etc. Quando os viajantes vinham para Salvador no século XIX, faziam uma série de críticas a Salvador. A cidade era suja, não era organizada, tinha muita gente na rua, etc.
Se a gente for pegar essas visões do século XIX, hoje a gente ainda tem essas visões. São coisas que ainda continuam presentes na cidade. Não mudou muita coisa, não. então. Mas como a gente tem outra realidade da cidade Sim. super elogiada. Quando Sim. você chegava no Porto de Salvador e você via a cidade com frontispício, né? A cidade baixa, a cidade alta, eles ficavam encantados. É uma cidade mágica, maravilhada. No século XX, Caribé, importante pintor, artista plástico, né? Soube retratar tão bem nossa cidade. Verger foi outro que registrou também Salvador de forma belíssima, maravilhosa. E deixou a cidade bonita, linda. Que ele capturou a beleza, a essência de Salvador, né? Ao lado também de outros fotógrafos, e artistas e pintores. Então a cidade de antigamente, a cidade antiga de Salvador, com a cidade atual, mostra esses elementos que continuam e que sofreram alterações, né? Mas Salvador continua essa cidade mágica, encantada, né? É uma cidade que é interessante porque unia elementos da modernidade de forma intensa, também com elementos do seu passado, né? Colonial, do Império e da República. Essas características dão um toque a Salvador de forma muito peculiar, muito bonita mesmo. Você sai do centro histórico, vai pela Avenida 7, chega no Corredor da Vitória com imóveis antigos e prédios modernos, vai no Porto da Barra, tem a região daquela beleza natural da Baía de Todos os Santos, da praia, vai para a região do aeroporto, tem um corredor de bambuzal maravilhoso, Tancredo Neves como elemento da arquitetura moderna, o prédio das indústrias do comércio ali, né? Nossa, maravilhosa. Então essa Salvador antiga e moderna é pura beleza. É pura beleza. Apaixonado pela cidade, né? A gente está vendo aí também mais imagens desse ponto aí turístico. Eu tenho uma música do Jorge Portugal e do Roberto Mendes que fala Lisboa revisitada sudanesa. Né? Porque Salvador é essa cidade. Lisboa revisitada sudanesa. Une elementos da Lisboa, de Portugal, das culturas africanas. Né? A gente não pode, evidentemente, esquecer da contribuição da cultura africana em Salvador. Então, olha a pluralidade de Salvador de forma intensa, viva, né? E na música, na arquitetura. Cheia de cultura, né? E essa nova história que Salvador vem traçando aí, você acha que é uma história que vai ser bacana, vai ter... Tem que ser. Eu sou otimista em relação ao nosso futuro enquanto cidade, mas também fico sempre com receio, porque todos nós temos que assumir o papel de cidadãos conscientes, de que queremos uma cidade melhor. A gente está fazendo um debate super interessante, falando sobre patrimônio, história, arquitetura, meio ambiente, uma série de questões. As pessoas estão assistindo, inclusive várias perguntas, né? A gente poderia trabalhar outros tantos temas. Isso só vai mudar no sentido da nossa problemática se tiver inserção de todos. Ou seja, a gente não pode ficar esperando só que a prefeitura, o governo do estado, que o poder público faça. A gente também tem que fazer. A gente tem que cobrar deles. Tem que cobrar. Poxa, se planta uma árvore em uma avenida de grande circulação, no outro dia essa árvore está destruída, arrancam a árvore, né? São pequenos detalhes, mas que mostram a realidade preocupante da nossa cidade. Então, pensar em uma cidade com inserção de todos, poder público, as pessoas, todo mundo inserido, né? E a questão também dos imóveis, né? Muitas coisas, às vezes, em Salvador são construídas assim da noite para o dia, na calada da noite. Sem o devido acompanhamento, exatamente. etc. Às vezes começa a construção e depois que vem a embargar a obra porque tinham problemas ambientais. A gente tem que pensar problemas, né? em um canal seguro de acompanhamento. As pessoas de Salvador, principalmente as pessoas mais vulneráveis, que infelizmente por inúmeras condições acabam construindo locais irregulares, precisam ter acompanhamento da prefeitura, do governo do estado, etc., de forma constante. Porque pensar em uma cidade para todos é pensar em uma cidade levando em consideração todas as pessoas. E não só focando, evidentemente, na cidade ponto turístico, cartão postal. Mas Salvador vai além do centro histórico, vai além de suas principais vias. Salvador é uma cidade plural. E temos que entender essa pluralidade de Salvador. E a população também ficar atenta, cobrar. Sem dúvida. E denunciar também, com né? certeza, denúncia é importante. Exato, porque para que isso não venha a ser uma coisa comum, a gente se acostumar, não é? Então a gente está já terminando o nosso programa. Que pena. Foi tão rápido, eu falaria tão mais ótimo. ainda. Mas a gente tem aqui um jogo rápido, tá? Eu vou falar aqui uma frase, uma palavra, você me diz a primeira coisa que vier à sua cabeça em relação à nossa cidade, a Salvador. Um bairro preferido? Porto da Barra e Centro Histórico. Falei 2, roubei. Uma grande avenida. Avenida, pela importância histórica, Avenida 7 de Setembro. Um melhor ponto turístico?
Você agora me colocou em situação difícil. Eu vou colocar o Centro Histórico, o conjunto do patrimônio Centro Histórico de Salvador. Mas eu poderia também falar o Farol da Barra, Ponta de Humaitá, subúrbio ferroviário, entre outros locais de Salvador. O que não gosta de ver? O abandono com o nosso patrimônio histórico. As ruínas também. do comércio, do Pelourinho. Isso pra mim é péssimo. Eu não gosto de passar lá nem pra ver isso. Um desejo para a cidade. Uma cidade melhor, com a participação cada vez mais intensa da sua população, valorizando sua história, o meio ambiente e as pessoas que aqui vivem. Nessa cidade todo mundo é do Oxum? Ai, de Oxum, de Oxalá, é de Doutora, é de da Virgem Maria. É que Salvador é plural. É de todos os santos, todas as religiões, todas as cores. Exatamente. Encantos e axé. Muita axé pra gente. Ótimo, verdade. Obrigada, Rafael. Foi ótima a nossa conversa. Adorei. Espero que vocês tenham gostado também e tido um pouco desse conhecimento na nossa cidade. Quero agradecer aqui a Mirela Abreu por minha produção, meu make, minha maquiagem e meu cabelo. Agradecer aqui a Casa Caiada por nosso cenário. Sou Pilates, tá? E obrigada a vocês que estão nos assistindo. Obrigada por ter ficado aqui com a gente. Até o próximo programa. Qualquer dúvida, é só mandar pra gente. E não esqueça, mais dicas sobre decoração, tá Espetacular Decor. Obrigada, boa semana, um beijo.